Momento da oração. Eterno e grandioso Deus, chegamos diante de Ti neste momento, Senhor, esperando a manifestação miraculosa do Teu Espírito Santo. Está escrito no Salmo 23, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Também está escrito no Salmo 91, diz: praga nenhuma chegará à tua casa. O Senhor é aquele que te sara. Tudo posso naquele que me fortalece. São promessas maravilhosas do nosso Deus que foram deixadas para criar a fé e a esperança nos nossos corações, de que não estamos só. Mesmo diante das dificuldades do nosso dia a dia, Senhor, eu sei que Tu estás com os Teus olhos fixos em cada um dos Teus filhos que fazem parte do corpo de Cristo. Porque Tu é aquele que por meio do Teu sangue recriou os nossos espíritos e está restaurando as nossas almas, para nos dar a glorificação maravilhosa do Teu Espírito. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu quero repreender agora pelo poder do Teu sangue todo o espírito opressivo que age sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Eu declaro eles libertos agora pelo poder do sangue de Jesus. Que todas as obras das trevas, todos os trabalhos ocultos das trevas que amarram vidas e mentes e corações, que neste momento todos aqueles que estão ouvindo agora, Senhor, esta oração, pelo poder do Teu sangue, do Teu nome, que Tu agora coloca por terra e dissipa as forças dessas trevas, anulando completamente os efeitos malignos desses dardos inflamados que vêm de Satanás, Senhor. Declaramos agora o Teu povo, os Teus filhos, completamente libertos pelo poder do sangue do nome de Jesus Cristo. Grande é o Teu nome, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos, Senhor, na Tua providência, Senhor, que diariamente vem sobre as vidas dos Teus filhos, onde Tu dá saúde, onde Tu dá vigor e Tu provê as coisas naturais que todos precisam. A Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Queremos agora, Senhor, aprender os ensinamentos elevados dos céus, que o Teu Espírito Santo esteja descortinando o mistério da glória de Deus para todos nós, que possamos conhecer o mistério de Deus que é Cristo Jesus. Ó Pai Celeste, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, manda os anjos que ministram a edificação espiritual nos auxiliar nesse momento. Nos leva às palavras em que vai fazer com que amoleça o nosso coração para a obediência absoluta à Tua verdade que já conhecemos, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegamos na Tua presença, ó Pai, e colocamos agora todos os Teus filhos na Tua presença. Todos aqueles que estão enfermos e doentes, Senhor. Aqueles que foram acometidos de enfermidade, de doença no seu corpo físico, Senhor, por causa das experiências e tribulações que passaram, sofrimentos nesta vida, por terem dificuldades e por enfrentarem coisas muito, muito traumáticas e difíceis, Senhor. Que Tu possa agora cumprir com aquela promessa maravilhosa que está na Tua palavra, que Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário toda a doença, todas as nossas dores, todas as enfermidades, todas as maldições, foi encravada no madeiro quando Cristo ali entregou sua vida por causa da redenção dos pecadores. E nós confiamos no Teu sangue precioso que já nos curou, porque está escrito
que pelas chagas que houve no corpo de Jesus, nós já fomos sarados. E agora, Senhor, eu coloco os teus filhos na tua presença que estão com doenças e enfermidades, e pelo poder do sangue do nome precioso de Jesus Cristo, eu estou agora, Senhor, repreendendo essas forças das trevas, e que esses espíritos de doença e enfermidade que produziram esses males nos teus filhos sejam presos e amarrados, líderes e comandados agora, e que eles não tenham mais como continuar prejudicando o organismo, os aparelhos e os sistemas orgânicos dos filhos de Deus. Pelo poder do teu sangue precioso, Senhor, arranca esses espíritos dessas vidas, e que agora o Espírito de Deus desça, toque-os para curar. Em nome de Jesus, que sejam curados pelo poder do sangue de Jesus. Declaro a bênção do Senhor sobre cada filho que está agora, Senhor, que o Espírito, Senhor, toque agora todos os lugares físicos que estão abalados, avariados pelas enfermidades, pelas doenças. Senhor Jesus, liberta os teus filhos dessas cadeias, dando luz e sabedoria para que eles possam sair das dificuldades, Senhor. Ó grande e eterno Deus, pelo poder do teu sangue precioso, continua operando, Senhor. Reveste-nos com a tua paz, com a tua graça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre todos eles. Ó Deus de Israel, que os dardos inflamados do maligno sejam anulados agora completamente pelo poder do sangue de Jesus. E que as maldições hereditárias do lado de pai e de mãe, que todas essas influências espirituais do mal que agem contra as nossas vidas, contra o nosso psicológico, contra o nosso corpo, pelo poder do teu sangue e do teu nome, que caiam por terra essas forças, e que Cristo assuma o comando e o governo da nossa alma, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos os filhos do reino. Queremos aqui, Pai, em nome de Jesus, declarar que a vitória já é nossa por causa do teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, tu diz, Pai, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que palavras que estão escritas com tinta preta em papel branco não é o que cura, mas é a tua verdade que é lançada nos corações dos filhos de Deus. Esta palavra poderosa que tem vida, que tem unção, que tem poder, que tem luz, é que transforma os nossos corações, nos dizendo a verdade de quem verdadeiramente somos em Cristo Jesus, e o que o sangue precioso de Cristo produziu maravilhosamente para cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que o Espírito habita em nossos corações. Invocai o Senhor, porque perto Ele está, diz o Senhor dos Exércitos. Invocai o Senhor, porque perto Ele está, diz o Senhor a todos nós. Vamos confiar nesta maravilhosa promessa de Deus e receber todo o suprimento celestial que nesse momento está à nossa disposição, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Para sempre seja glorificado o teu nome, Senhor. Aviva os dons espirituais que estão nos teus filhos, os talentos naturais que foram dados. Coloca eles sob a operação do governo de Cristo, para que possamos produzir mais almas para o teu reino, Senhor, apacentar os filhos de Deus para que eles cresçam em vida. Senhor, nós sabemos que a lei maior do teu reino é o amor, Senhor, e todos os dons sejam executados, manifestados através do amor de Deus que está em cada um de nós, porque o amor edifica, o conhecimento ensoberbece, como diz a tua verdade. Nos ensina, Senhor, a liberar o amor de Deus para os nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, nos adestra a tratar com amor todos aqueles que estão necessitados de uma edificação espiritual. Senhor, que nós possamos mostrar o teu testemunho nesta comunidade onde vivemos, e todos possam ver que Cristo se levantou da sepultura e não está mais na sepultura eterna, mas Ele ressuscitou dos mortos para a honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai. Que venhamos a entender essa maravilhosa liberação do conhecimento de Deus, que diz que nós somos
a casa que carrega a presença de Deus. Ó Senhor, somos vasos para a expressão de Cristo. Portanto, Senhor, nos esvazia daquilo que é natural, daquilo que é maligno, daquilo que é pecaminoso, nos enche do Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. 18h03. Estou aí, 18h03 e nós estamos chegando aí mais uma vez, né, com o programa Orvalho do Irmão, direto de Chapecó, Santa Catarina, hoje dia 21, segunda-feira, 21 de julho, né? E nós estamos aqui, eu e o Marcelo Andrioli. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Orvalho do Irmão, aí uma ótima programação a todos aí. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes aí, fiquem conectados conosco. Hoje nós temos o quadro Regando a Semente, com a participação do irmão Sérgio, o Eduardo e também o Matheus, né? Fiquem conectados conosco. Estou aí, maravilha, né? Então tá dado o recado aí, os irmãos daqui a pouquinho já estão depois do bloco comercial para esse bate-papo, né? Você pode estar participando conosco aqui pela live, né? Enviando tuas perguntas, tuas dúvidas e também o teu compartilhar aqui, que se o senhor permitir, der tempo, a gente vai estar lendo aqui, né? Mas são 18h04, né? Temos aí ainda a agenda para cumprir este mês, né? Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo, próximo final de semana agora, né? Contra o micro-regional em Novo Hamburgo, né? Dia 25 e 26. Dia 25, culto de recepção no Templo da Igreja do Senhor Jesus Cristo de Novo Hamburgo a partir das 20 horas. E um encontro micro-regional no sábado, então, dia 26, na Sociedade Aliança a partir das 14h30, né? Com o tema O Despertamento Espiritual. Isso aí, né? Tá dando a dica aí. Já mês de agosto já vem aí com as programações aí na telinha para vocês que tá lá no aplicativo também, né? Mas vamos que vamos aí, temos aí a nossa dica também aqui, ó, mensal tá aqui, ó, a cura da lepra, né? E também esse outro material aqui, que é um ramo digno da seiva que está sendo aí direcionado pelo Espírito para que nós possamos ser edificados. Então fique aí com o nosso primeiro bloco comercial, né? Os nossos investidores, e logo em seguida nós retornamos aí com a programação.
Olá, eu sou a Mari da Colchões Bem Conforto. Para você que busca produtos personalizados, diferenciados e com altíssima qualidade e muito conforto, tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Travesseiro cervical, colchões com densidade diferente para o ombro e quadril, auxiliando no alinhamento da coluna e alívio das dores. Colchões Bem Conforto. O tratamento começa pela prevenção. A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 519-9148-5160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma de amar. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado e Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 54991194543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado e Açougue BM, sua melhor escolha. Ana Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical, reescrita de trechos para eliminar plágio. Acompanhamento do começo ao fim do seu TCC. Revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais. WhatsApp 49984055831. Ana Paula da Silveira. Confiança, eficácia e credibilidade. Orai pela paz de Jerusalém, reine a paz em Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, reine a paz em Jerusalém. Por amor dos meus irmãos, reine a paz em Jerusalém. Por amor dos meus irmãos, reine a paz em Jerusalém. Por amor à casa de Deus, reine a paz em Jerusalém. Por amor à casa de Deus, reine a paz em Jerusalém. Do nosso Deus é Jerusalém. Buscarei, buscarei o teu bem. Do nosso Deus é Jerusalém. Buscarei, buscarei o teu bem. E sejam prósperos os que te amam, os que te amam, os que te amam.
Jerusalém do nosso Deus, buscarei, buscarei o teu bem. Jerusalém, ó Jerusalém, buscarei, buscarei o teu bem. Rádio Menorá, operando para você melhorar. Número 1 na internet e no seu rádio. É isso aí, gente! Retornamos aqui, né, com a nossa programação aí, só para lembrar uma pessoa aí dos programas passados aí que estará conosco aí, né? E já estão ligadinho conosco aí também, né? Vamos saudar aí nossos convidados, né? Que já estão presentes aí conosco. Ministro irmão Sérgio, boa tarde, irmão, tudo bem? Boa tarde, já boa noite aí. Já tá. E que Deus, Fusque. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos aí que estão no programa hoje. Que Deus abençoe a nossa audiência e esperamos aí que Deus venha nos usar para a edificação aí dos todos que vão ouvir. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos irmãos aí do estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre uma alegria aí a gente estar participando aí deste programa com todos vocês. Isso aí, Matheus Pires, diretamente de Três Barras aí para todo mundo, né? Boa tarde, Matheus. Boa tarde ou boa noite, né? Que Deus abençoe a todos que estão aí conectados com a gente e que Deus possa estar guiando aí esse programa no dia de hoje. É isso aí, maravilha, né? Então, não faz muitos dias, né, que tivemos aí a outra programação, né? Mas esse aí chegou bem rápido, né? Porque passa muito rápido. E eu já vou passar para o Eduardo aí dar início no programa aí para nós não perder muito tempo, né? Amém. Glórias a Deus. Então vamos nos atentar aí para que o Espírito tem falado, né? O Espírito trouxe aí, através inquietando o coração do ministro, né? Para falar 2 vezes deste livro aqui, né? Um ramo digno da seiva. E é interessante, assim, se a gente conectar este livro com o que foi falado no culto mundial, né? O culto mundial, ele falou da carta 1 Coríntios, onde a igreja estava uma bagunça, e aí ele traz em relação que tem como melhorar, porque a carta de 2 Coríntios, o Senhor já tinha ajustado muitas coisas na igreja. E aí a gente vê assim que o livro, O Ramo Digno da Seiva, a base dele é submissão às ordens de Cristo. Isso é um ramo digno da seiva de Cristo. E aí me chama muito a atenção que tem um versículo que é tratado neste livro, que é lá de 2 Coríntios 10, 6, onde o apóstolo Paulo diz: estarei pronto para punir toda desobediência. E aí o culto mundial traz essa relação. Nós chegamos aí, eu acho que nesse momento, onde Deus vai começar a nos transformar, né, nessa segunda carta aí. E aí eu queria que o ministro compartilhasse um pouquinho aí, né, deste livro, deste momento que a igreja está vivendo agora, desse ajuste que o Senhor promete. Veja bem, a gente... como este livro não é lido, em cada lugar que eu chego eu pergunto: quem já leu todo esse livro? Ninguém leu. Tem 100, um levanta a mão. Porque é um livro que eu acho que nem os presbíteros leram esse livro ainda, na grande parte dos presbíteros não leram esse livro ainda. Né? E aí, então, esse é um livro que ensina aquilo que é indispensável para uma pessoa começar a ser abençoada por Deus, que é a submissão a Deus.
Então, se a pessoa não aprendeu a lição básica para ser abençoado na igreja, ela está sem referencial dentro da igreja. Ela está aqui numa espécie de vegetando, está sem rumo, está sem referencial dentro da igreja, porque ela está desconectada a nível de derramamento de bênção do Senhor, por causa de uma barreira que chama-se rebelião, né? Porque a submissão, ela vai acontecer quando eu conheço a palavra. Se eu não conheço, como é que eu vou me submeter ao Senhor? Né? Então, todas as pessoas que não estão em submissão, conclui-se que estão em rebelião, porque são pessoas que já conhecem o Senhor, né? Então, Deus tem enfatizado já pela segunda vez, isso agora nos últimos tempos, que antes Deus falou muito sobre esse livro já. Esse livro já tem aí uns 10 anos, 12, 15, não sei quanto, e ainda o povo não conhece esse conteúdo. Porque é impossível uma pessoa ter um contato com esse conteúdo e não for tocado para tomar uma atitude de se disciplinar diante de Deus. Eu acho impossível uma pessoa ler esse livro estudando, porque eu não gosto de fazer leitura, eu estudo os livros. Eu pego cada capítulo e vou assim aprofundando com a Bíblia, porque eu não faço uma leitura corrida, porque senão a nossa mente registra e já esquece logo em seguida. Mas quando tu escreve para ficar revisando, é diferente. Então, leitura de livro tem que ser com caderno, uma folha ali, caneta, Bíblia, e você tem que pegar os versículos, anotar todos, e depois vai extraindo do livro aquilo que você acha que não está adequado a Deus, né? Aquilo que te expõe, o livro vai te expor. Naqueles momentos de exposição, tu tem que anotar que aquilo ali tu não está adequado a Deus. Então, a igreja não sabe meditar, não sabe estudar a Bíblia, porque é pela palavra de Deus que nós vamos ser restaurados. Então, o que acontece? As pessoas, elas não estudam a Bíblia, elas fazem uma leitura dinâmica da Escritura e dos livros. E isso não é estudar. Estudar é administrar uma aplicação de uma verdade que eu ainda não tenho, que eu não consigo obedecer. Então, o povo quer receber a bênção de Deus sem pagar o preço. Entende? E acha que Deus vai fazer um grande milagre, que vai expulsar o velho homem do governo mental dele, e ele simplesmente não quer obedecer a Deus, porque ele está no princípio da rebelião. Como é que Deus vai expulsar o maligno se eu quero que o maligno governe? Deus vai respeitar a minha opinião, meu livre-arbítrio. Então veja como é sério isso que eu estou falando. Deus até tem desejo, tem vontade, está com a intenção de nos libertar do velho homem. Mas aí ele vê que nós demos preferência e gostamos do governo do velho homem. E aí Deus vai dizer, mas o que eu vou fazer com esse cara? Porque ele não quer a minha bênção. Aí o Senhor vai deixando. Quantos anos nós já estamos fazendo volta no deserto e não entramos em Canaã? E é interessante a gente ver assim, ó, que se a gente pegar a dica do mês, que é a cura da lepra, e tu lê ele desconectado do livro Um Ramo Digno da Seiva, que é o propósito que Deus tem para nós, a gente lê e não vê que está em rebelião. Não, eu me dou muito bem com o meu pastor, nossa, eu adoro o ministro, eu não tenho nada contra ninguém, né? Mas a gente está em rebelião direta com Cristo. Então, quando tu pega esses dois materiais aqui, ó, se segura, porque vai dar um rebuliço dentro, né? O fogo pega. Né? Você vai ter que tomar uma atitude, ou vai ter que ficar... eu acho que depois que tu lê esses dois livros e entender, tu tem dois caminhos. Tu te rebela e sai, ou tu fica e te submete. Que tu não vai mais suportar. Né? Tu não vai mais suportar ficar ali, sabendo, exposto, que tu não está em rebelião. Né? Amém. Porque uma coisa eu tô... não tenho certeza se eu estou em rebelião ou não. Tem pessoas que estão em dúvida, porque conhecem pouco. Mas no momento que conhece, não tem mais o que fazer.
Porque nós estamos vivendo assim um momento onde o depender é muito mais difícil do que o sacrificar, né? O depender de Deus parece que está nos exigindo uma posição de entrega, né? Esse depender, e a igreja ainda quer continuar sacrificando. Eu vou fazer 500 quilômetros para ir no encontro. Tudo bem, é isso mesmo, mas não adianta eu só ir no encontro e não botar em prática o que eu ouvi, aquilo que o Senhor trouxe. E a igreja parece que entrou num sono da alma de cumprir tabela. Bateu o cartão, eu estou aqui. Né? Amém. Não, é bem isso mesmo. E aí, pelo que eu vejo assim, de acordo com o livro Um Ramo Digno da Ceifa, o apóstolo Paulo disse: eu vou chegar para punir toda e qualquer desobediência. Né? E aquilo ali era uma interpretação, não era o Paulo, era o Espírito que ia corrigir aquilo ali. Amém. E o Mateus, será que já está submisso, Mateus? O Mateus, eu ia chamar ele aí. Ainda não chegamos nesse ponto, né? Mas tem uma coisa assim que uma vez claro, dá para juntar com isso e até o que o ministro falou de se disciplinar, né? Uma vez eu estava lendo um outro livro, que daí eu também não consegui terminar, não sei, era o Bem Imitação da Vida, e tinha lá uma oração que era para a gente pedir para Deus disciplinar a gente. E daí... Aí eu não sei se eu me lembro, não me lembro agora se eu tive coragem de pedir, mas eu acho que eu fiz. Tinha lá uma oração que dizia que era para Deus, porque a gente pede tanta coisa para Deus, né, e tal, mas a gente nunca pede para Deus corrigir a gente, disciplinar a gente, que é algo importante, né? E eu acho que a gente sempre tá passando às vezes pelas disciplinas, pelas correções de Deus, mas acho que chegar aquele momento assim que tu pede e diz: não, Deus, faz o que tem que ser feito na minha vida, pronto de uma vez, porque do jeito que tá, eu acho que não tá bom, né? Aí tu meio que concorda com Deus, tu meio que abre uma brecha para Deus poder agir na nossa vida. E eu acho que na leitura desses materiais é mais ou menos isso que ele quer encaminhar nós, para chegar para ter essa concordância com Deus de que, eu não... Acho que é melhor deixar essa coisa que eu estou vivendo e passar a ser uma outra coisa que Deus quer que eu seja, né? Eu acho que nós estamos ainda no caminho aquele da crise de identidade, assim, parece que a gente não sabe se é velho homem ou se é novo homem ainda, né? Talvez, lendo esse material, a gente consegue absorver um pouco mais e dizer: não, vamos assumir essa parte aqui, né? Então, amém. Tu já deve ter lido esse livro, né, Matheus? Viu que não é fácil, né? Não é fácil ler. Não, teve uma vez que eu estava lendo, e daí esse livro, O Ramo Digno da Ceifa, fiquei lá numa página, lá numa palavra, dissimulador, né? E aquilo ficou assim dentro de mim, assim, eu acordava e era dissimulador. Então onde eu ia era dissimulador, eu me sentia um dissimulador dentro da igreja, né? Uma pessoa que agia com falsidade, com más intenções e muitas coisas mais assim, e tipo, do nada aquilo vinha, deixava a gente exposto, né? Então, às vezes, é que nem foi falado no culto mundial, né? Que Deus, quando usa uma palavra ungida, ela entra lá dentro e fica batendo dentro de nós. Talvez nessa leitura desse livro, esse livro vai ter muitas palavras e frases, assim, muito do Senhor, que quando aquilo entrar dentro de nós, aquilo vai ficar assim, né? Lá dentro, assim, mexendo, incomodando, né, a gente, né? E eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos precisando, né? Ter porque isso também ativa a comunhão com o Espírito, né? Porque aí você entra numa batalha, você entra numa guerra espiritual dentro de si, porque eu acho que se a gente tá um pouco acomodado e não tá passando por essas lutas internas, é porque talvez, que nem o Sérgio falou, às vezes a gente tá com um pouco de dúvida se tá em rebelião ou não tá, né? Então eu acho que quando Deus começa a entrar assim com essa palavra dele ungida, começa a expor essas coisas, a gente começa a enxergar que, peraí, não tá certo isso, né? Então,
aquilo é importante a gente ter esse conteúdo, né? Para Deus poder completar a obra no nosso coração. Amém, irmãos. Então nós vamos deixar aí o restante para depois no segundo bloco aí. Agora nós vamos dar uma visitada aqui nos nossos anunciantes aí, os parceiros, né, que investem aí duro, né, para que essa obra vá à frente. Então fica aí com nossos parceiros, logo em seguida retornamos aqui com a programação. Ei, você que é um empresário, um gestor ou um empreendedor de sucesso, com certeza já sabe o que precisa fazer para elevar sua marca, não é mesmo? A Tratativa conecta você com as melhores agências de marketing digital. Precisa de um site incrível, um logotipo marcante, uma identidade de marca forte, estratégias de SEO ou uma presença impactante nas redes sociais? Nós temos o que você precisa. Faça sua solicitação gratuita em tratativa.com e receba as melhores propostas do mercado. Não perca tempo, dê o próximo passo para o sucesso da sua empresa. Rodrigo Santiago Instalações, aqui a mão de obra é especializada. Acabamentos, reformas, pequenos reparos, instalação de rodapé, colocação de pisos laminados, piso vinílico, colocação de portas, atendimento em Forquilinha, Criciúma e região. Faça seu orçamento, fone 489-9640-1704. Rodrigo Santiago Construções, sua obra em boas mãos. Hot Arts, Centro Automotivo Porto Seguro e Funilaria. Atendemos segurados e não segurados, serviços de manutenção e revisão para o seu carro, com garantia de qualidade e um melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. Imperdível, 50% de desconto no alinhamento 3D. Aproveite, é por tempo limitado. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011-2865-5031. Hot Arts, funilaria e pintura. É pra você, é pra todo mundo. Há mais de 15 anos no mercado, a Grife Arte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grife Arte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 11 30. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. Porém ama tua lei. Sou teu servo, dá-me entendimento pra amar mais ao Senhor Cristo Jesus. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas tua palavra é continuamente meu prazer. De todo o coração eu te invoco, ó Senhor Jesus. Ouve-me, Senhor, pois observo os teus conselhos. Atenta pra minha aflição e livra-me, pois não esqueço de ti, meu Senhor. Defende minha causa e liberta-me. Aborreço a duplicidade, porém amo tua lei. Sou teu servo, dá-me entendimento pra amar mais ao Senhor Cristo Jesus. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas tua palavra
todo o coração. Eu te invoco, ó Senhor Jesus. Ouve-me, Senhor, pois observo os teus conselhos. Atenta pra minha aflição e livra-me, pois não esqueço de ti, meu Senhor. Defende minha causa e liberta-me. É isso aí, retornamos aí com a nossa programação e temos um recadinho importante aí para você, né, que procura produtos e serviços de qualidade. Temos uma oportunidade incrível para você. Escaneie o QR Code que está aparecendo na tela com a câmera do seu celular e descubra ofertas especiais preparadas por nossos parceiros. Aproveite descontos únicos e condições exclusivas. Não deixe passar essa chance, né? É isso aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat aqui, quem está ligado conosco, os comentários dos nossos irmãos e ouvintes, né? Nelson Ramos, dando seu boa tarde, Tiago Colchões, a Sandra Tavares, né? Kael Faiten, Marcelo Andrioli também, né? Simone Filipim, Tripsli Maravilha, Jane Oliveira, José Henrique, né? Jéssica Capelete, Beatriz Cassol, a Igreja do Senhor Jesus lá de Bandeirantes, né? Também está ligadinha conosco aqui, Fátima da Rosa, né? Rosane Lexki, Celi Regina Luz da Silva, a Gabriela Azarias, Emerson Brigon, Flávio Pires, Emerson Obregon, já falei. Aí o Marcelo Almeida aí deixou aí seu comentário a respeito do livro, né? Que nós no primeiro bloco aí estavam trazendo o assunto aí. Ele disse assim: este livro, a primeira vez que li e estudei foi no Cultinho Doméstico, junto com a Varoa. Foi muito tremendo. Cada dia era muita exposição, confissão e arrependimento. Tive muitas reações físicas. É isso aí, ó. A Roseli Fontoura também conosco. A dona Neura Pires. Lucilane Oliveira. Dona Dirce de Oliveira. E é isso aí, né? Fátima Rosa. Esses que estão ligados conosco aí, né? E já vamos aí de volta aí para os nossos... Tem alguma questão? Nossos convidados aí para nós dar sequência aí, Eduardo. Amém. Só finalizando lá o assunto do livro Um Ramo Digno da Seiva, eu queria compartilhar assim, um breve testemunho dele, né? Há muitos anos atrás, acho que uns 13 anos atrás, eu fiz um estudo desse livro e ele foi muito empolgante, assim, né? Eu me empolguei, gostei de estudar e agora, quando eu voltei, assim, que veio a primeira dica, acho que foi num encontro, né, que foi falado deste livro, eu disse, vou pegar e vou estudar de novo. Eu não sei o que aconteceu, assim, irmãos, mas parece que a graça diminuiu, né? Um livro extremamente difícil de nós ler hoje, né? Pelo menos para mim foi assim. E aí eu queria compartilhar isso com os irmãos, né? Que eu comecei a ler ele junto com a cura da lepra, e aí eu estava lendo a cura da lepra e não queria ir para o outro, porque eu disse, não, o outro é muito ruim, né? Era o sentimento, o pensamento que me vinha, né? O outro é difícil, é ruim, né? E aí eu queria compartilhar isso com os irmãos, né? Que não frouxa, né? Quando decidir que tu sentiu assim, ó, Deus mandou, é de Deus, paga um preço, né? A gente não pode recuar diante do Golias, porque hoje tem Golias de 1,40 m que está botando a gente a correr, né? Então, que a gente possa, assim, estar perseverando, né? E aí eu lembro de uma profecia
que foi falada em um encontro há muitos anos atrás, que dizia assim: só andarão comigo aqueles que me amam, né? E parece, até quero perguntar isso assim para o ministro, né? Eu não sei se esse é um sentimento que os novos também têm ou só os mais velhos, mas parece que esse momento está cada dia mais intenso na nossa vida, que nós temos que amar o Senhor cada vez mais para andar com Ele. Esse é um momento que a igreja vive, irmão. Queria que o irmão comentasse assim um pouquinho sobre isso. A cada dia que passa, aquilo que nos auxilia esgota, desvanece, que é a graça. Então, quanto mais tu deixar para o fim a tua decisão de levar a sério as coisas de Deus, fica mais difícil. Porque assim, inversamente é o tempo, né? Quanto tu bota fora uma semana, aquilo vai te fazer falta e vai ficar bem mais difícil para te recuperar aquela semana. Tá? É a mesma coisa que você ter uma doença que tem que fazer uma cirurgia. E quanto mais tu retarda, mais se agrava o problema, né? Então funciona assim. Daqui para frente nós estamos numa contagem regressiva, que cada dia que tu perde pesa bastante na balança, pesa muito. Então a nossa mente tem que estar em contato com o falar divino todos os dias e aumentar um pouco, porque a cauterização da mente do crente está grande. A mente dos crentes ficaram cauterizadas de tanto conhecer e não fazer, de tanto conhecer e não obedecer, e aquilo foi criando uma casca, e a consciência não te constrange mais, porque você já habituou. Então agora, se você não vem botar a tua mente em contato com a palavra 2, 3 vezes ao dia, você não vai conseguir limpar a consciência. Entende? Então, se tu gastava meia hora há 10 anos atrás para receber uma graça de uma porção da Escritura, hoje, né, tu vai precisar 3 horas para conseguir aquela graça, que fica cada vez mais difícil. E as pessoas não estão vendo isso. Até para orar fica difícil, para jejuar tudo fica difícil. Antes do jejuar, eu vou jejuar com uma grande facilidade. Hoje em dia, para jejuar, é uma luta. É verdade. Então o crente está entrando numa fria, ele está prorrogando, procrastinando tudo e vai se dar mal, né? E aí Deus tem que dar pancadas radicais, porque senão tu não te converte. Amém. Nós temos que dizer que nem Jesus disse: que direi eu, me livra desta hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim, né? Foi exatamente para isso que Deus nos chamou, para a morte da carne, né? Para Cristo assumir o governo. Imagina o sofrimento de Cristo para ele dizer isso, né, filho de Deus? A gente não tem noção do que ele estava passando. Amém. Amém. O irmão falando das pancadas aí, o Senhor vem trabalhando bastante aí na minha vida, e a gente, por ainda ter essa natureza pecaminosa agindo na carne, muitas vezes até se rebela contra Deus, né? E estava comentando aqui antes, eu tive uma experiência. Deus é misericordioso com nós porque Ele responde na hora. Eu estava me rebelando contra Deus porque pancada de tudo quanto é lado, né? E não ali. Eu falei: Senhor, termina essa obra, porque se for só assim, não sei se vou aguentar, né? E daí, de repente, eu lembrei, veio meu filho lá, ele tá lendo o livro Rejeição do Incurável, e veio bem naquela passagem lá da ceifa lá, dos trabalhadores, né? Que o Senhor arregimentou os trabalhadores, né? E combinou com eles um denário. Uns chegaram antes, ganharam um denário. Os outros que chegaram depois também ganharam um denário. E daí o Senhor me descortinou, porque é um denário. Esforça-te, tem bom ânimo, tu vai ganhar um denário.
se coloca na posição, né? E persevera. A hora certa eu sei. Então, o Senhor respondeu na hora. Eu estava meio rebelde ali, quando veio, leu aquela passagem ali, já me descortinou. E eu imagino que essa tem que ser o nosso objetivo, né? É um denário. Nós temos que pegar e obedecer aquilo que o Senhor nos deu, né? É verdade. É porque a nossa mente lógica sempre acha que se eu chegar antes na igreja, sou mais velho, eu tenho mais direitos. Então, na verdade, o denário é Cristo. Então, aqueles que chegaram e trabalharam mais tempo, eles criam 2 Cristos, eles não se contentavam com... Ou tinha o coração mais duro, né? Ou tinha o coração mais duro, precisa mais tempo para tratar. E não dá para olhar aquela passagem lá com os olhos naturais, né? Porque senão... Eles dizem, mas isso é um contrassenso, você querer 3 Cristos. Não tem, já basta. É verdade. Amém. Amém. Mateus, entra na conversa. Entra uma coisa que a gente tem, às vezes, é a comparação, né? A gente começa, nessas horas, a comparar o que cada um faz, mas é que Cristo, ele nunca olha para aquilo que a gente já fez, ele tá vendo o que é aquilo que eu vou fazer ainda para frente, né? E às vezes a gente fica comparando aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente já... E aí que é um problema, porque a gente entra na autocontemplação. E isso é ali que a gente entra nas furadas, né? Que daí entra a rebelião, que daí a gente não aceita a justiça de Deus, o processo que Deus quer, a maneira que é o reino de Deus. Então, esses conteúdos são importantes para nós, né? Para a gente poder viver o reino de Deus. Porque senão a gente não vai conseguir desfrutar de estar dentro do reino, né? A gente vai viver penando, né? Sempre, né? Então a gente precisa desse conteúdo para ele entrar no nosso coração e fazer a gente pensar de forma que nem Cristo quer, né? Não dessa forma natural que nós temos, porque que nem o irmão falou ali, se a gente for analisar com a nossa mente natural essas coisas, a gente sempre vai ter ainda umas ideias, não, mas peraí também, né? Poxa, os caras ficaram o dia inteiro lá trabalhando, né? Padeceram um monte lá, não vão ter uma brechinha melhor, né? E com Deus, ele não olha dessa forma, assim, né? Ele que sabe o que vai dar para cada um, a hora que dá, a hora que não dá, né? Isso me faz lembrar também daquela mensagem que foi liberada do Café com Cristo, né? Que o ministro falou que às vezes bate um sentimento, assim, de comparação, tipo, poxa, mas fulano lá tá bem melhor que eu, quando vê, a gente pensa, né? E daí quando vê, tu tá passando por algum trabalhar de Deus, e Deus tá aquilo, é o amor de Deus para nós, né? Amém. Mas aí nós como ramos não conseguimos ver que é o amor de Deus naquele momento para nossa vida, né? A gente acha que aquilo é algo ruim, uma injustiça, sei lá. E sem querer aquilo começa a fechar um pouco o que o ramo poderia sentir de Deus, de Cristo, né? Essas coisas, por isso que elas têm que ser faladas, a gente tem que alimentar delas, porque senão elas vão fechando a nossa conexão com Deus, elas vão nos cegando, vão nos dividindo daquilo que Deus quer fazer como corpo, como igreja, como tudo, né? Então, esse conteúdo, assim, é muito importante para todos nós tá revisando, né? E pedir para o Senhor tirar fora esses pensamentos, esses sentimentos, né, de cada um de nós. Amém. Amém. Sabe, assim, agora ouvindo vocês falar, me lembrei de uma passagem, né, que Jesus disse lá em João, que a vida de um cristão seria como a de uma mulher que está para dar à luz, tem as dores de parto, mas aí quando pega o filho varão, né, nasceu, valeu a pena. E parece que nós hoje, como igreja, a gente não está vendo que vale a pena Cristo. E aí eu vou fazer uma pergunta óbvia, assim, mas gostaria de um comentário. O irmão Sérgio, assim, que tem muitas experiências de sofrer e padecer, né? Porque eu acho que são as melhores, né? Porque as experiências boas, elas... é gostoso, mas elas não nos ensinam tanto quanto uma tunda, né? E aí o irmão que tem muita experiência em sofrimento, vale a pena, irmão, por Cristo,
Dá uma explanada aí. Dúvida que vale a pena. Tudo que eu aprendi, cresci com Deus, foi debaixo de sofrimento, porque o inimigo estava saindo do controle da minha vida. Não tem bênção maior do que essa, do que o inimigo ficar desprendendo os tentáculos da minha alma, e tu vê assim que Deus está fazendo uma obra de tirar ele do teu coração. Isso dá uma alegria tremenda, assim, e é no laço que isso aí acontece, não é com bênção natural, com bênção espiritual. Aliás, bênção espiritual né? Mas não tem nada a ver com as bênçãos naturais. Deus está desprendendo aquelas... Porque o velho homem é que nem um polvo, ele gruda 7 tentáculos na gente, né? E cada braço daqueles tem 50 ventosas, eu acho, lá embaixo daquilo ali, né? E aquilo enrola o cara de uma maneira e fica dominando, cegando e fazendo a gente só peregrinar no deserto sem obedecer a Deus, e a gente fica totalmente perdido, enganado. Então, quando Deus começa a te libertar e tu começa a ver Deus, essa é a melhor bênção que tem. Amém. Irmão, foi falado, os irmãos lembram aí que no final do nosso micro-regional aqui de Chapecó, o Espírito ali inspirou o irmão, trouxe um versículo ali, né? Lá de Hebreus 5:8, né? Isso. E foi dado o recado, né? Que Deus ia ter que executar o plano, né? Sim. Porque se nós pegarmos aí esses dois materiais, cura da lepra, né? Normalmente a lepra, às vezes, ela fica meio oculta, né? Então, às vezes tá leproso, tá ali, né? Em rebelião, tá desobediente, como o ramo diz, em submissão, mas tá maquiado aquilo ali. O irmão acha assim que é chegada a hora agora de Deus operar, né? Esse versículo ali, no geral, para, né? Ou por meio de uma exposição, talvez, para mostrar em submissão e rebelião, assim, né? Porque talvez isso seja para quebrar, né? O orgulho, o ego. Ou Deus fará essa obra de quebrantamento mais naqueles que buscam e querem do que aqueles que... Não, vai fazer em todos, que o Senhor tem planos de levar para a glória antecipada. Eu penso que quem ouve o Evangelho do Reino, e não sai, está de pé ainda no reino, está em posição de ganhar a bênção. Porque aquele que persevera, aquele recebe a salvação da alma. Está escrito na Bíblia. Entende? O que ocorre é o seguinte: Deus vai vendo os pontos que tu é resistente, Ele vai te observando. Porque a gente acha assim, que a gente está enganando Deus, que a gente está manipulando o Espírito Santo, que a gente está enganando o pastor, que a gente está enganando as ovelhas. Mas na verdade não está enganando coisa nenhuma, está tudo explícito dentro de um quadro celestial que Deus está vendo. E outra, quem é espiritual na igreja discerne todas as coisas, onde tem erro. Entende? Então tu chega numa plateia lá que tem 300, Deus te mostra direitinho como é que está o povo. Só se tu está na carne, aí não tem como enxergar essas coisas. Mas se Deus está com 50 mais 1% da tua alma, tu enxerga onde é que está, qual é o nível de incredulidade do ambiente, a dureza, a falsificação do cristianismo que está ali, né? A gente vê tudo isso. E conforme Deus vai mostrando, vai te dando uma liberação de palavras no Espírito para combater aquilo. Aquilo não pode ser jamais planejado antes do discurso, antes do início. Jamais, porque é no andamento que Deus vai te dar o conteúdo. Então o crente sempre acha que está manipulando, enganando, que está ludibriando. É a mesma coisa que o cara, que Ananias e Safira, que mentiu lá, que tô dando todo o valor, mas Deus disse assim: para que tu mentiu para o Espírito Santo? Por quê? Ou tu acha que eu não estou enxergando tudo que acontece? Então
assim é a rebelião, a gente dizer que está bem com todo mundo, né? E, na verdade, tu tá cheio de juízo, de julgamento dos irmãos, e tu fala de todo mundo e julga todo mundo, e tu acha que vai ficar assim? Se só Deus é juiz? Então tem tudo isso. Então Deus não acertou conta com a gente dessas coisas, mas vai acertar. Barbaridade, tomara que não fique tudo para uma hora só, né? Porque numa só, num boleto só, né? Dá para parcelar, né? E quantas vezes? Senhor da glória. Mas irmãos, infelizmente aí estamos chegando no final do nosso programa aí. Gostaríamos de ter mais tempo, né, para poder discernir esses temas assim mais explanado, né? Mas já é o suficiente aí para que dá para umas cócegas nos nossos ouvidos aí para nós ficar atento, né? Aquilo que o senhor tem falado, né? Então eu quero deixar as considerações finais aí, começando pelo Mateus aí, depois o Eduardo e o ministro também. Agradeço muito esse momento aqui para a gente compartilhar, né? Relembrar muitas coisas e para a gente repensar e refletir nas nossas vidas, isso é muito importante. Então que Deus abençoe todos os ouvintes simpatizantes que ficaram conectados com a gente até agora, e um abraço também ao pessoal do estúdio. Amém, que Deus amém, vai eu então. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí. Vamos perseverar para que a gente se encontre, né, e viva eternamente lá na glória, né? Vale a pena, Jesus vale a pena. Deus abençoe a todos. Amém. Irmão Sérgio, pode alongar o teu tchau aí, se quiser pôr mais algum recadinho aí. Dá uns 2 minutinhos aí. Eu penso assim que isso que foi falado aqui no momento ali, que você tem que levar a tua mente a ficar em contato com o falar divino. Isso é muito importante, esse conselho ali, tá? Não é fazer uma leitura dinâmica de uma passagem bíblica de manhã que você vai pensar que aquilo é as primícias. Não, que não é as primícias. As primícias Deus tem que trabalhar em ti, né? Senão não houve primícia, né? Você fez uma, porque a gente assim, tu tem a forma de você ler uma coisa e de você fazer uma leitura de uma coisa. Então, quando você lê, tem que se aprofundar e tem que ver o que Deus vai trabalhar na tua vida com aquilo. Mas não fazer uma leitura rápida e dinâmica para subornar a consciência do que deu as primícias. Então, nós vamos ter que corrigir essas coisas. Deus abençoe a todos e até o próximo mês aí. Isso aí, Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí, né? Maravilha, né? Quando a gente consegue aí dar uma fluidez, né, nos temas, nos assuntos aí por meio das rádios, né, que todos recebem, né, Marcelo? É isso aí. Uma bênção, né, o Senhor trabalhando e fluindo, que Ele possa continuar mexendo em nossas vidas, nos alertando, nos exortando quando precisar, né, para que nós não venhamos a nos desviar do caminho, né? Uma ótima semana a todos aí. Já vou dar meu tchau. Deus abençoe. Isso aí. Então, também deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que estiveram aí conectados conosco, né? Não deixe de acompanhar as programações. Hoje teremos a participação do ministro aí logo em seguida aí no Monte das Oliveiras, né? Não deixe de se conectar aí, e também no Rio da Água da Vida, né? E depois acho finalmente aí no Estúdio Menorá, né? Então fique ligadinho. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, se Deus quiser, até sexta-feira. Você ouviu o programa Orvalho do Hermon.